Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o segundo encontro da nossa série sobre crise na igreja. No encontro passado nós falávamos dessa dimensão divina e da dimensão humana da igreja, a igreja na qual a gente diz que a gente crê, a igreja na qual a gente é batizado, a igreja dos sacramentos, da liturgia, dos papas, da doutrina. É obviamente garantida pelo próprio Senhor, mas essa igreja, por vontade de Deus, é composta aqui na Terra por pessoas como nós, por pessoas humanas. E, portanto, pelo fato de que as pessoas humanas têm sempre pecado, como todos nós, obviamente há sempre crise na igreja. A igreja é formada nesse sentido por pessoas pecadoras e nesse sentido está sempre em crise. Mas a garantia dela, pela qual a gente realmente pertence a ela, adere a ela, crê nela e crê que através dela a gente chega a Deus, essa garantia vem do próprio Senhor, do próprio Jesus Cristo. Senão não faria sentido para a gente pertencer à igreja. A gente pertence não a uma comunidade, uma associação, uma, enfim, né, forma cultural como tantas outras, a gente pertence ao povo de Deus, à família de Deus, aquelas pessoas que realmente creem em Jesus Cristo e, portanto, se unem nessa sua busca sincera e verdadeira de Jesus, segundo aquilo que o próprio Jesus mesmo nos deixou e nos ensinou. É isso que é a essência da igreja, a teologia, a doutrina, a moral. Todo o resto, como é que ela se organiza, enfim, né, as ações políticas dos papas, ou as opiniões, ou as formas, isso tudo é humano, isso tudo é relativo, isso tudo muda, isso tudo passa. Se antes se celebrava em latim, hoje na língua vernácula, são todas coisas históricas, culturais e humanas. O que permanece é, obviamente, tudo aquilo que está relacionado ao próprio Deus. De novo, se eu vou me confessar, o que importa é que o padre seja realmente validamente ordenado e que o sacramento seja, portanto, válido com o meu arrependimento, com a fórmula do sacramento que foi, enfim, né, pensada e é baseada justamente na Sagrada Escritura. Se o padre é simpático, se não é, se o lugar onde isso acontece, ou enfim, né, inclusive o que ele fala ou não como conselho, essas coisas são relativas, essas coisas não são a essência. A gente precisa se ater sempre à essência para justamente enfrentar a crise. Nesses momentos de crise, como a gente está passando, mas enfim, né, como sempre, a nossa tendência é sempre fugir para os extremos, a nossa tendência é sempre a tendência do medo, da insegurança, da dúvida, de não crer mais em nada, de não confiar mais em ninguém. E é justamente essa insegurança e essa confusão o que o inimigo deseja, a gente sabe muito bem disso. É essa confusão, é essa insegurança que vão levando devagar ao desespero, que vão levando devagar, enfim, né, a já não acreditar mais em nada, a perder a fé, a perder a esperança. E, portanto, é importante para a gente, os santos nos ensinam isso sempre, que a gente saiba discernir aonde há insegurança, onde há medo, onde há irracionalidade, e que a gente saiba combater essas coisas em nós mesmos, no nosso coração e na nossa cabeça. Para isso é preciso a razão, que é talvez o maior presente que Deus nos deu, que nos faz semelhante a Ele, pensar sobre as coisas claramente, objetivamente, não emocionalmente. E para isso é preciso naturalmente a fé que é um dom de Deus, que é uma aceitação nossa, que vem do mais fundo da nossa alma, do nosso coração, a palavra de Deus, e que é perfeitamente racional e objetiva, embora sobrepasse, obviamente, a razão humana, mas não a contradiz. Nesse sentido, é importante parar e pensar nesses momentos, olhar o que é realmente a realidade e sair dessa busca emotiva, meio desesperada, dos extremos na qual a gente tem a tendência de cair nesses momentos. Alguns pensamentos a gente pode, enfim, né, oferecer aqui ou pensar neles juntos. Primeiro, há uma crise na igreja realmente, ou isso é invenção, vamos dizer assim, né, da propaganda anti-eclesiástica? Obviamente que é uma crise, todos nós vemos isso muito fortemente. De novo, não é a primeira vez, a crise está sempre aí, mas cada crise ou cada momento histórico de crise tem as suas características próprias. O crime sem nome da pedofilia, por exemplo, a desorganização, a falta de instrução religiosa,
enfim, né, o comodismo, o carreirismo, todos esses são elementos que nós vemos muito claramente na nossa igreja, mais ou menos, depende do lugar, depende, enfim, né, do sacerdote, do bispo, etc., mas estão aí presentes na nossa igreja. Portanto, é necessário que a gente se dê conta disso, que a gente realmente abra os olhos e não fique se iludindo, né, com coisas sentimentais ou pseudo religiosas ou pseudo-piedosas. Não, a crise está aí, o mal existe, nós sabemos disso, o pecado existe, existe dentro da igreja, existe nos sacerdotes, nas freiras, nos bispos, nos cardeais, no próprio Santo Padre, e voltamos de novo a isso, não é isso que faz a igreja, não é por isso que a gente pertence à igreja, porque ela é de Deus, mas obviamente que, sendo composta de pessoas humanas, a crise existe, o pecado existe, portanto, é preciso dar-se conta dele e combatê-lo, em primeiro lugar em nós mesmos, obviamente, que é isso que nós somos chamados a fazer, e depois, na medida do possível, obviamente, na nossa comunidade eclesiástica. Um elemento aqui importante também, um elemento que o Papa Francisco sempre menciona e que às vezes é muito mal entendido, que é o que se chama o clericalismo. Existem duas expressões, o anticlericalismo e o clericalismo, elas na verdade não se relacionam. Anticlerical é um adjetivo que a gente usa principalmente para governos típicos do século XIX, ou no século XX, o governo nazista, o governo comunista, que perseguem a igreja, que perseguem não só os católicos, como os protestantes, enfim, inclusive muitas vezes outras religiões também. Anticlericais no sentido de anti-igreja, qualquer coisa que seja religião organizada, enfim, né, clara, pública, é perseguido. Clericalismo é um outro substantivo, é uma outra origem, embora também tenha a ver com a palavra clerical, igreja, por isso se confunde. Clericalismo é um mal que existe justamente dentro da igreja, por parte das pessoas da igreja, geralmente católicos, porque a igreja católica tem mais uma hierarquia organizada, se bem que os anglicanos têm também, alguns protestantes. Clericalismo é o erro de se pensar que porque alguém, uma pessoa humana como nós, tem uma posição, vamos dizer assim, oficial na igreja, é um pároco, é um bispo, é o papa, ou é uma freira, ou o que seja, essa pessoa, então, de certa forma, deve ser privilegiada. Ou essa pessoa, só por causa dessa sua posição, sabe, vamos dizer assim, sobre tudo, pode dar conselhos em tudo. A gente tem exemplos disso, né, muito clássicos. A gente vai, por exemplo, né, conhece um padre ou está conversando com um sacerdote e fala, nossa, eu estou me sentindo mal, estou com dor de cabeça, eu estou, enfim, né, com uma sensação estranha. Um padre de boa cabeça, de boa doutrina, justamente piedoso, o primeiro que vai dizer vai ao médico. Quem cura essas coisas não é o padre, é o médico. Claro que sim, a oração ajuda, claro que em última análise, pode ser até que ocorra um milagre, isso não está fora da possibilidade de Deus, nunca Deus pode tudo, mas não é isso que é o comum da nossa vida, o normal da nossa vida. O médico cuida da saúde do corpo, o padre cuida, deve cuidar, assim como o médico bom, o padre também pode ser bom ou ruim, da saúde da alma. Então é preciso discernir as coisas, separar as coisas. Não é porque o sujeito é padre que ele pode tudo, ou que ele sabe tudo. Ele é uma pessoa humana como eu, assim como eu sou freira, mas sou uma pessoa como todas as outras mulheres também. Eu me recordo de um exemplo muito típico também. Eu fui ao Brasil, a primeira vez que eu fui ao Brasil já vestindo hábito, né, depois que entrei no mosteiro, e entrei num ônibus, estava muito, enfim, cheio, né, e fiquei em pé, e tinha uma moça, então, com o neném no colo, sentada num banco do ônibus. E logo que ela me viu, muito carinhosamente, ela se levantou e falou, irmã, senta aqui, irmã. E, claro, eu sorri, agradeci, mas falei, imagina, você tá com o nenenzinho no colo, né? Eu tô bem aqui em pé, pode deixar, senta você. Não, imagina, a irmã não pode ficar em pé. Eu, claro, não aceitei, né? Fiz ela sentar com o nenenzinho, mas foi difícil, porque há uma mentalidade um pouco que é carinhosa, que é normal, que é bonita, claro, nessa pessoa, mas que a gente que está sendo, de certa forma, privilegiado, tem que tomar cuidado também para não aceitar, né? Não, ela é uma pessoa com o neném no colo, tá, enfim, precisando muito mais do assento do que eu, né? Porque eu sou uma freira, que eu tenho que, né, ter privilégios que os outros não têm. Isso é um defeito nosso, das pessoas da igreja. Quantas e quantas vezes
a gente vê, né, os sacerdotes, enfim, bispos, tomando para si privilégios ou possibilidades que, na verdade, eles não deveriam ter. Eles não absolutamente merecem isso, assim, de cara. É preciso você confiar na pessoa, é preciso você conhecer a pessoa. Uma coisa é que o padre seja um amigo, conheço ele pessoalmente. Outra coisa, claro, que por ser sacerdote, respeita o seu sacerdócio, mas não vou deixar, enfim, né, que se faça tudo, que esse perigo do clericalismo é muito grande e é fonte, obviamente, muitas vezes, de situações complicadas, de situações que as pessoas às vezes, né, ficam confusas. Lembremos sempre disso. A padre, a freira, o bispo são pessoas como nós. A gente respeita a sua, enfim, né, consagração a Deus, isso é bonito, mas pessoalmente a gente tem com ele a mesma relação que a gente tem com qualquer pessoa. Não precisa dar privilégios, nem precisa confiar em primeira mão. Lembrar sempre isso ajuda as pessoas, inclusive, também, né, a entender melhor, enfim, a sua própria posição e a sua própria vida, se santificar também. Ajuda os próprios sacerdotes. Outra questão que a gente deveria talvez pensar também é que a crise pela qual a gente está passando, que a gente vive, é certamente negativa, no sentido de ter consequências muito negativas, mas negativas para as vítimas, negativas para quem sofre com isso, não só as vítimas diretas, por exemplo, né, as vítimas de pedofilia, mas as vítimas indiretas, quantas pessoas boas, quantos sacerdotes bons, quantas, enfim, pessoas, né, que têm a melhor intenção acabam sendo indiretamente também, o sofrimento acaba tocando a vida dessas pessoas, às vezes de forma muito forte, ou quantas pessoas se afastam da igreja, quantas pessoas se afastam de Deus, quantas pessoas perdem a fé por conta dessa crise, do pecado das pessoas de dentro da igreja. Esse é o ponto negativo da crise. O ponto negativo são as vítimas, diretas ou indiretas. O ponto negativo é que, na medida que as pessoas da igreja são pecadoras, elas justamente afastam as pessoas de Deus, em vez de aproximar as pessoas de Deus, que é a sua missão em primeiro lugar. Para a igreja em si, enquanto instituição, primeiro, a rigor, se a igreja é de Deus e é de Cristo, ela está garantida. A crise pode ser a crise maior do mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, na verdade, a gente não precisa se preocupar. Ou a igreja é de Cristo e ela não vai acabar nunca, ou ela não é de Cristo, então já não faz importância ela acabar ou não acabar. Se a gente crê na igreja de Cristo, a gente não precisa se preocupar com ela. Cristo é que mantém a igreja, não nós. Nós não temos força nenhuma para manter a igreja. Por outro lado, a crise, de certa forma, purifica a igreja. Se a crise é verdadeira, se realmente há um motivo para a crise, é importante que a gente se dê conta desse motivo para que a gente possa purificar, enfim, né, os nossos próprios pecados. Nesse sentido, a crise é muito positiva, muito melhor que as coisas sejam abertas e claras do que as coisas sejam escondidas, porque aí a gente tem a chance de corrigir e de melhorar. Assim como para nós, muito melhor que a gente se dê conta dos nossos pecados, do que a gente peque sem, enfim, né, se arrepender daquilo. Então, o grande problema da crise da igreja não é ficar pensando a igreja vai acabar, a igreja vai diminuir, e como é que é o futuro da igreja? Isso está nas mãos de Deus. Se a gente não crê que Deus garante a igreja, então, no fundo, a gente não crê na igreja. A grande questão da crise na igreja é o mal que isso faz às pessoas, às vítimas, às pessoas que sofrem, às pessoas que se afastam, às pessoas que perdem a confiança em Deus. Por quê? Por causa dos pecados das pessoas de dentro da igreja. Então, o caminho é um caminho de purificação, de correção. Isso falam todos os papas, isso fala o nosso Papa Francisco, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, todos os que, né, passaram por essa nossa moderna crise na igreja, Paulo VI, enfim, todos os papas. A questão da crise é a correção pessoal de nós que fazemos parte da igreja e que, por causa do nosso pecado, causamos, então, enfim, problemas para os outros. Há várias tentações, obviamente, que nos são apresentadas nesses momentos de crise. Uma tentação muito grande é esquecer que a igreja foi fundada na cruz. Esquecer a palavra de Nosso Senhor: o meu reino não é desse mundo. Todos os santos, sem exceção, basta a gente ler a história dos santos, sofreram perseguições, sofreram, enfim, né, dificuldades nas suas vidas.
Olha, os mártires, por exemplo, morreram ali, vamos dizer assim, sem ter esperanças nesse mundo mais nenhumas. A sua vida estava chegando ao fim. E todos os santos e enfim, o Evangelho também nos repete constantemente: o meu reino, o reino de Deus, não é desse mundo. A tentação nossa é esperar uma igreja triunfalista, uma igreja respeitada, uma igreja bem vista, uma igreja burguesa, vamos dizer assim. E quando a gente não vê isso, então a gente, de certa forma, se desanima. Não, nós somos cristãos porque somos justamente seguidores de Nosso Senhor, que morreu na cruz por nós. Outra coisa é que a cruz não é a última palavra é a ressurreição e a vida eterna. Mas eterna, o meu reino não é deste mundo. Então, lembrar sempre que, vamos dizer assim, a nossa vida aqui na Terra e a nossa vida como igreja está marcada pela cruz. A cruz de ser mal entendido, a cruz de ter que ter coragem, a cruz, enfim, né, de ser mal falado, muitas vezes, não pelo pecado. O pecado a gente deve corrigi-lo, mas o sofrimento que não é causado por nós, enfim, né, e sim pelo que nos cerca. Outra coisa que a gente precisa lembrar sempre, a tentação é de servir a dois senhores. Tudo está no Evangelho, né? Jesus já diz isso, basta a gente ler o Evangelho com atenção que as respostas estão todas lá. Não é possível servir a dois senhores. Ou a gente serve a Nosso Senhor, que morreu na cruz por nós, ou a gente serve o dinheiro, a gente serve a fama, a gente serve, enfim, né, a política do mundo, a gente serve a mentalidade que hoje as pessoas têm, ou amanhã vão ter, ou ontem tiveram, ou a gente serve, enfim, ao que as pessoas estão falando. Ou a gente tem que fazer essa escolha, ou a gente é realmente cristão, e portanto a cruz está aí, ou a gente quer se adaptar ao mundo, né, e quer ter uma vida confortável e vamos dizer assim, aplaudida. E as duas coisas são impossíveis, obviamente, né, de conviverem uma com a outra. A gente pensa na igreja muito com a lógica humana. Para a gente seria bom se a igreja fosse justamente bem organizada, eficiente, efetiva, todo mundo fosse maravilhoso. Isso não existe na Terra, isso não é assim. A nossa vida aqui é uma vida de cruz, e o que importa para a gente não é isso, o que importa é a santidade da igreja, não é o seu triunfo perante a lógica do mundo. A lógica de Cristo é outra. O meu reino não é deste mundo de Jesus, frente a Pilatos ali, né? Justamente aquele que representa naquele momento a política do mundo. Outra coisa é a nossa tentação imensa de ser ingênuo, né? De ficar esperando uma coisa meio sentimental, de achar que a fé é uma coisa assim que vai, né, fazer a nossa vida ficar pintada de cor de rosa, né? E crer em tudo mais ou menos que a gente fala. Tem tanta coisa disso, tanta coisa, mesmo nas pessoas de fé. Tantas coisas que são tão superficiais, não é? Tão pequenas. A pessoa rezou e não foi atendida. A gente tem que se aprofundar nas coisas. A gente tem que realmente estudar um pouquinho mais de teologia. A gente tem que ler um pouquinho mais da vida dos santos. A gente tem que ler com mais cuidado, né? As homilias ótimas, enfim, né? Que nos vêm, por exemplo, do Papa. A gente tem que procurar coisas boas e não sair vivendo sentimentalmente a nossa fé. Porque isso, na verdade, não dura, isso não tem resistência. Uma fé sentimental, ela hoje é fé, amanhã é superstição, né? Depois de amanhã vira, enfim, né? Alguma nova terapia que a gente descobriu. A fé é uma coisa muito mais profunda que isso, que toca a nossa razão, a nossa liberdade, o nosso coração. Se eu rezei e Deus não me atendeu, a resposta é: Ele não quis. Ele sabe o que é melhor para mim. Isso é que é a fé. A fé não é querer que Deus faça o que eu quero, ou que Deus seja como eu penso. A fé é justamente que eu seja como Deus quer. É procurar esse Deus verdadeiro e objetivo que está fora de mim, que me supera. Eu é que tenho que procurar a Deus e não Deus se adaptar a mim. E uma última tentação que eu gostaria ainda de mencionar é a tentação, obviamente, do medo. A gente, hoje em dia, nós cristãos, de forma geral, católicos especialmente talvez, vivemos muito intimidados, a gente tem medo. Inclusive, né, toda a propaganda anticatólica na mídia, nas revistas, nos filmes e, enfim, né, nas universidades, nos meios intelectuais, procura justamente fazer isso, intimidar a gente, né? Quando a gente não tem razão para vencer um argumento, a gente intimida o outro, né? A gente faz com que o outro tenha uma impressão que não é verdadeira e por isso se submeta a gente. Isso é uma tentação muito grande. Então, não se deixar intimidar, realmente ser o que nós somos. E se for preciso morrer mártir por isso,
a gente não vai ser nem o primeiro nem o segundo. A história é cheia de mártires. Inclusive nos nossos momentos aqui, agora, enquanto a gente está falando, estão pessoas morrendo, cristãos perseguidos morrendo mártires no mundo. Então, ser quem nós somos, saber o que a gente está falando, procurar a realidade, a verdade, estudar teologia um pouquinho, conhecer melhor o catecismo, por exemplo, não se deixar intimidar pelo programa da televisão, pela revista que falou isso, pelo professor de história que comentou aquilo, o que não quer dizer viver isolado, absolutamente, a gente tem que conversar com essas pessoas, a gente tem que escutar as coisas, mas não se deixar levar pela ignorância, pela propaganda e principalmente não se deixar intimidar, ser firme e forte, sem ser agressivo, absolutamente, mas ser firme, sólido, ter raiz realmente na fé, na caridade, na esperança. Para isso precisa conhecimento, para isso precisa, sobretudo, oração e enfim, né, vida de intimidade com Deus. É a figura do próprio Jesus. Jesus não é agressivo, absolutamente, ao contrário, é cheio de amor e cheio de bondade, mas as pessoas não levam ele facilmente, né, pelo caminho que elas desejam. Ele sabe exatamente o que ele está falando e responde exatamente, sem ser agressivo, sem atacar ninguém, ao contrário, morrendo inclusive na cruz. Esse é o nosso caminho de cristão. Um caminho de bondade, de caridade, sempre, sem exceção, mas de firmeza. Não se deixar intimidar pela mídia, pelo que falam, pelos colegas, pelo mundo, inclusive porque onde há intimidação, sempre o argumento é fraco. Só precisa de fazer medo aos outros, quem na verdade não sabe, né, o que está falando. Quem tem a verdade no coração, quem busca a verdade, geralmente é uma pessoa extremamente livre, extremamente bondosa. Vamos pedir a Deus que nos ajude e que a gente possa viver cada vez mais perto dele, porque só assim a gente resolve, enfim, né, as crises que a gente enfrenta. Um grande abraço.